Sacos cheios de amuletos. Carregamos grandes sacos de aninhagem cheios de amuletos e fetiches para fora do terreno da campanha. Era uma lógica simples para eles. Se o Filho do grande Deus Criador entrasse na vida de cada um e morasse com eles, dentro deles, então não precisariam mais de amuletos e fetiches para manter os demônios afastados. Cristo era o suficiente. Eu disse que era um conquistador de almas devido àquele que haviam experimentado. Deixe-me explicar o que quero dizer. Em 1945, minha esposa e eu fomos para a Índia com os jovens missionários. Havia poucos milagres em nosso ministério, não compreendíamos ainda a fé verdadeira. Conquistamos almas, mas na maior parte fracassamos. Quando eu ensinava sobre Jesus, os hindus bondosamente o aceitavam, em teoria, como um outro Deus bondoso a ser acrescentado a seus milhões de deuses, mas não havia mudança neles. Os muçulmanos raciocinavam: como você sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ou que Deus o ressuscitou dos mortos? E declaram: isso não é verdade. Ele está morto. Ele foi um homem bom, mas não era o Filho de Deus e não ressuscitou. Eles argumentavam: o Santo Alcorão é a palavra de Deus e Maomé é o profeta. Eu declarava que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então prove isso, respondiam. Eu provarei. Vejam esse versículo, escute o que eles dizem. Começava a ler. Oh, não, eles respondiam, essa não é a palavra de Deus, isso não é prova, isso sim, segurando o Alcorão. Esse sim é a palavra de Deus. Qual era? A Bíblia ou o Alcorão? Como eu podia provar o que eu afirmava? Eu não podia provar coisa alguma sem milagres. Voltamos para os Estados Unidos, doentes, desencorajados e abatidos em espírito, mas nunca desistimos. Jejuamos e oramos. Havíamos visto as massas desprivilegiadas. Elas precisavam de Cristo, queríamos ganhá-las. Qual era a resposta? Então Jesus apareceu a mim. Em uma manhã, às 6 horas, acordei quando Jesus Cristo apareceu ao pé da minha cama. Olhando para ele, eu jazia como um morto. Não podia mexer nem um dedo da mão ou do pé. Lágrimas corriam dos meus olhos, porém não me parecia que eu estava chorando. Não sei quanto tempo olhei para ele. Em seus olhos penetravam antes que desaparecessem, nem quanto tempo se passava antes que eu pudesse levantar-me da cama, da onde me joguei no chão com o rosto em terra, por longo tempo. Sei, porém, que quando saí daquele quarto naquele dia, era um novo homem. Eu havia encontrado Jesus. Ele não era apenas uma religião. Ele estava vivo e era real. Eu o vi. Ele tornou-se Senhor da minha vida. O brilho da minha denominação desapareceu para sempre. Líderes de organizações perante os quais eu havia tremido não eram mais temíveis. Aspirações para subir e progredir em minha denominação desapareceram. Nada mais importava a não ser servir ao meu Senhor. Homem algum poderá contar o que isso significa. Pareço fanático ou estreito de visão, crítico ao expressar-me. No entanto, jamais me importei, desde aquele dia até hoje, como os que qualquer homem ou denominação pensa de mim. Eu encontrei o meu Senhor, Ele é tudo que me importa. Após aquela experiência, um homem de Deus foi à minha cidade, pregando e ministrando aos doentes. Milagres e curas instantaneamente se realizavam à medida que eu olhava. 10.000 vozes voavam por cima da minha cabeça, dizendo: você pode fazer isso. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Pedro e Paulo fizeram. Isso prova que os dias bíblicos são também para hoje. Esse é o caminho da Bíblia. Você pode fazer isso. Saiba que podia, isso é, saiba que Cristo podia em mim e por meu intermédio. Tinha conhecimento de que ele jamais havia mudado. Então partimos. Fomos primeiro para a Jamaica em 13 semanas. Mais de 9.000 pessoas aceitaram Cristo, 90 pessoas foram curadas, mais de 100 surdos mudos foram sarados, centenas de outros milagres foram realizados à medida que Cristo operava conosco. Confirmando a sua palavra, acompanhava 2 sinais, como nos relata o livro de Marcos 16:20. Depois fomos ao Porto Rico. As cruzadas lá foram ainda maiores e maciças. A nossa mensagem era simples, o povo queria realidade. As pessoas creram quando viram os sinais, os milagres que Jesus operava sobre os enfermos.
Seguimos então para a ilha do Haiti, da língua francesa. Aconteceu o mesmo, multidões suficientes para encher qualquer edifício lotaram o pátio desde a entrada. Depois foi a vez de Cuba. A essa altura parecia mais do que um reavivamento espontâneo em alguns países. Começou a representar um padrão. O som da tradição. Entretanto, a tradição é forte na igreja. Essas reuniões foram proclamadas pelo mundo. Primeiro Jamaica, em seguida Porto Rico, depois Haiti. Os relatórios continuavam a chegar. Ministros bem-intencionados começaram a nos consolar e a nos preparar para o inevitável desapontamento. Com certeza não devemos esperar que tais coisas aconteçam em toda parte, disseram-nos. Alguns nos diziam que de vez em quando Deus preordenava esses grandes acontecimentos que não podiam ser um padrão. Devíamos estar preparados tanto para a nossa derrota como para o nosso sucesso. Eles viriam porque é assim que o Senhor opera para não nos orgulharmos. Tudo isso me soava como tradicional. Não gostei disso, senti que a grande comissão que Jesus deu foi para a total nação, toda criatura, e ele prometeu esses sinais haveriam de seguir e jamais mencionou uma exceção, até os confins da terra. Percebi que qualquer povo de qualquer nação no mundo haveria de crer quando viessem os milagres. Eu sabia que se pregássemos a verdade, o verdadeiro evangelho, Cristo haveria de confirmá-lo com milagres. Isso resolveu a questão para mim. Não estava preparado para o fracasso. Ainda não estou. Creio no sucesso. Cristo jamais falhou. A sua palavra nunca falha. O evangelho jamais falha. Então, quando fomos a Cuba, missionários zelosos nos aconselharam. Jovens evangelistas, na sabedoria do equilíbrio e da paciência, que não deveriam necessariamente esperar uma grande reunião em Cuba só porque tivemos sucesso na Jamaica, em Porto Rico e Haiti. Afinal de contas, disseram eles, a Jamaica já era tradicionalmente cristã e naturalmente Porto Rico é tão influenciado pelos Estados Unidos que a oposição religiosa não é muito séria. Mas aqui em Cuba continuaram, o povo é realmente religioso, poderá não ser a mesma coisa. Povo é povo. Mas aconteceu exatamente o mesmo. Não obstante o fato de que 100 líderes religiosos marcharam nas ruas em uma tentativa de evitar que as multidões assistissem à cruzada, milhares se voltaram para o Senhor a cada cruzada. Depois foi a vez da Venezuela, na América do Sul. Ainda me lembro do conselho que recebemos. Irmão Osborne, aqui é diferente. Em Cuba e em Porto Rico, a oposição não é intensa, porque as pessoas são muito influenciadas pelos Estados Unidos. Mas aqui você está no continente da América do Sul. Você pode morrer apedrejado. Tome cuidado. Contudo, na Venezuela foi exatamente igual ao que aconteceu em Cuba. Multidões creram e milhares foram salvos. Não foi diferente. Então fomos ao Japão. Quando a notícia de que íamos para lá se espalhou, muitas cartas urgentes nos foram enviadas. Não venham aqui, o Japão é duro. Os milagres não são para esta terra. O Japão é avançado em cultura. Ele deve ser alcançado pela educação por meio de universidades. Muitas de suas religiões possuem cultos e curas. Nós, cristãos, não queremos que a nossa religião seja identificada com esses curandeiros. Além disso, os milagres não afetam os japoneses. Outros disseram, irmão Osborne, o Japão é budista e shintoísta. Você está acostumado a pregar para católicos. Veja, eles são facilmente alcançados em comparação aos shintoístas e budistas no Japão. Os ocidentais já creem na Bíblia, acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que o seu sangue foi derramado pelos pecadores, mas não os japoneses. Você verá que não é a mesma coisa aqui. Essa gente não é emocional, eles não corresponderão. Parecia que o padrão de sucesso dessa cruzada estava ameaçado, invalidar algumas das profundamente enraizadas tradições da igreja. Quem jamais ouviu falar de apenas ir a uma nação, colher milhares de almas e depois repetir o processo várias vezes?
Certamente algo tinha de estar errado. Deve ser emocionalismo. Os convertidos dessa nova evangelização em massa não podiam ser genuínos, os resultados não podiam durar. Os velhos e santos missionários não agiam dessa maneira. Eles trabalharam durante anos para obter alguns convertidos, mas os novos convertidos eram sólidos, escolhidos a dedo, genuínos. Não essa evangelização em massa, estilo Osborne, era apenas superficial e haveria de ser levada pelo vento. Um missionário na Índia me disse: Estou aqui há 5 anos e ainda não ganhei uma alma, mas missões são assim mesmo, devemos ter paciência. Não é o que os missionários não se alegrassem com os resultados que eles estavam vendo, mas parecia que um novo padrão revolucionário estava formando-se e instintivamente as mentes tradicionais se rebelaram contra tais desígnios que poderiam trazer o colapso de antigas e preciosas ideias. O homem é assim constituído, especialmente os religiosos.